Você sabe como funcionam os dividendos? Então, gente, nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar um pouco mais sobre o que são os dividendos, né, como é que eles funcionam, né, por que eles são pagos e etc. Primeiro, o que são os dividendos? Eles são nada mais são do que uma parte dos lucros de uma empresa que ela divide entre os acionistas. Então a empresa ela tem um lucro e aí ela separa uma parte, ou então todo esse lucro, né, depende da empresa, para dividir entre os acionistas e cada um ganha um pouquinho com base na quantidade de ações que eles têm. E por que as empresas fazem isso? Principalmente para atrair novos investidores e também para recompensar os acionistas. Os acionistas eles são donos de partes bem pequenas da empresa. Então, se esse lucro ele for ser dividido entre os donos, eles são parte desse lucro, eles recebem esse lucro. E todas as empresas pagam dividendos? Bem, na verdade não. Quando a empresa ela tem um lucro, ela tem duas coisas que ela pode fazer com esse lucro. Ela pode reinvestir esse lucro de alguma forma que ela queira, expandindo, pagando dívidas, ou ela pode pagar aos acionistas uma parte. E aí esse pagamento dos acionistas são aquelas chamadas empresas que pagam dividendos, empresas que dividem os lucros dela. E aí entra a grande questão: compensa investir em empresas que pagam dividendos? E aí a gente tem aí duas figuras muito importantes no mundo dos investimentos. Ao lado esquerdo, o Luiz Barsi, que acredita muito na filosofia de investimentos, e do lado direito, Warren Buffett, quem é que não gosta tanto da filosofia de investimentos baseados em dividendos. E por que eles diferem a opinião? Bem, o Barsi ele vai falar que os dividendos são muito interessantes. Por quê? Porque é uma renda passiva que a empresa dá aos acionistas. Então, se a empresa paga uma vez ao ano, nesse dia no ano, o acionista ele vai conseguir ter uma grande parte do dinheiro dele de volta para ele. Ele vai ter mais segurança e ele também vai conseguir reinvestir esse dinheiro que ele receber dos dividendos. Então o Barsi acredita muito nisso. Já Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, ele não acredita muito na filosofia de dividendos. E assim, por que ele não acredita? Porque, igual foi mostrado anteriormente, o dividendo é uma parte do lucro da empresa que é passada para os acionistas. Então, a empresa ela perde poder de crescimento quando ela passa essa parte do lucro. Então, uma empresa que não reinveste os lucros dela, provavelmente ela não vai ter uma valorização tão grande no futuro, pensando mais no longo prazo ainda. Então, quando a empresa está com o lucro dela, ela tem quatro possibilidades, vamos dizer assim. A empresa ela pode reinvestir para crescer. Então ela reinveste, ela pega esse dinheiro e coloca de novo no caixa dela, e capital de giro, e aí consegue pagar dívidas se for necessário, etc. Ela pode comprar novas empresas e participações, ela pode expandir ainda mais, fundir com outras empresas, que é muito interessante também, pensando no longo prazo. Ela pode recomprar as próprias ações, vai poder ter uma maior parte, ela ter mais, digamos, controle sobre as ações dela, acaba que ela aumenta, ela consegue se valorizar mais também, ou ela pode distribuir dividendos. Então o Warren Buffett ele acredita que se a empresa está distribuindo dividendos, ela não tem outra opção melhor para esse lucro naquele momento. Então ele mesmo fala, para a empresa estar distribuindo dividendo, ela tem que ter uma ideia bem clara por trás disso, que seja para atrair investidores, mas isso tem que ser claro, isso tem que retornar para ela de alguma forma. O próprio Warren Buffett ele controla a Berkshire Hathaway, por muito tempo ele controlou essa empresa, e eles não distribuíam dividendos, porque eles sempre reinvestiam e estavam aumentando o valor dela. Então no longo prazo, acaba que, mesmo você não recebendo os dividendos da empresa, você recebe os juros compostos, porque a empresa está subindo de valor muito mais. A empresa que não paga dividendo, ela acaba reinvestindo lucros e subindo mais ainda de valor.
Então isso é muito interessante, né? Geralmente, aí um adendo, geralmente a gente vê muitas empresas que têm contratos fixos, né? Por exemplo, companhias de energia elétrica, companhias de água, elas distribuem dividendos. Por quê? Porque elas já têm uma clara ideia de quanto que elas vão ter de lucro, por exemplo, num ano. Então elas têm controle disso e costumam dividir muitos dividendos com os acionistas. Por exemplo, uma Copasa, né, que tem contrato com Minas Gerais, ela consegue distribuir dividendos porque ela sabe quanto que o Estado vai pagar para ela, para poder estar exercendo o trabalho dela. Vocês vão perceber isso se vocês começarem a analisar os históricos das empresas, os balancetes, né? Então, como é que a gente calcula o dividend yield, que é a taxa mais clara, né, de quanto que a empresa está dando de dividendos? A gente pega o preço que ela pagou em dividendo. Então, se a empresa pagou R$1 de dividendo e o preço atual da ação é R$10, o dividend yield é 10%. Por quê? Ela pagou 10% do valor da ação dela, né, 10% do market cap dela por cada ação. E aí esse dividend yield geralmente ele é medido anualmente, né? Então, vamos supor que a empresa pagou R$1, né, por ação dela no ano todo, somado. Então seria 10% o dividend yield dela nesse exemplo. Bom, gente, se esse vídeo foi interessante de alguma forma, né, eu peço que vocês compartilhem né, e deixem sua opinião aí embaixo. Peço também inscrição, né, eu gostei para poder estar trazendo mais conteúdo desse tipo.